Esse homem afirmou que era do ano de 2141 e alertou sobre o futuro humano. No extremo norte da Rússia, em pleno mês de janeiro, o frio atingia níveis quase inumanos. A temperatura marcava 35 graus negativos e o vento lateral cortava a pele como navalha. Os poucos que se aventuravam até a plataforma da estação de trem caminhavam encurvados, protegendo o rosto com cachecóis e gorros espessos. As locomotivas, atrasadas pelo acúmulo de gelo nos trilhos, formavam um cenário de espera silenciosa e branca. Nesse vazio gélido e imóvel, um vulto emergiu lentamente da névoa entre os vagões, tão repentino quanto deslocado da realidade ao redor. Ninguém viu de onde veio. Apenas estava ali, parado, como se houvesse sempre estado. Ele era alto, magro e, à primeira vista, não parecia pertencer àquela paisagem ou mesmo a este tempo. A cabeça raspada refletia o pouco de luz que conseguia romper a névoa. A pele, alva como o chão ao redor, exibia pequenas sardas esparsas. Não tinha sobrancelhas. As orelhas, mais alongadas do que o habitual, exibiam pequenos piercings metálicos que tremiam ao toque do vento. Mas o mais marcante eram os olhos, de cor âmbar intensa, com pupilas verticais que reagiam à luz como lâminas fechando e abrindo. Tinha um brilho metálico, como se algo tecnológico os habitasse por dentro. As pessoas presentes hesitaram entre observar ou fingir que não viam. O homem trajava um macacão liso, de aparência simples, mas cuja superfície mudava sutilmente conforme ele se movia, refletindo a luz com um brilho metálico discreto. Carregava nas mãos um objeto cilíndrico, sem costuras, completamente liso e coberto por inscrições que se modificavam conforme o ângulo de visão. Quando um funcionário da estação, desconfiado, se aproximou e perguntou em russo de onde ele vinha, a resposta foi curta, sem titubeios. De muito longe. Bastou essa frase para que os seguranças fossem chamados, e minutos depois, a polícia local já se dirigia ao local. Na delegacia, ao ser questionado, o homem não apresentou documentos, identificação ou qualquer registro. Nenhum sistema conseguiu reconhecê-lo. Chamou-se Mark Claire. Disse ser cientista especializado em intervenções temporais. Declarou ter nascido no ano de 2141, em uma instalação subterrânea da Sibéria Oriental, um dos últimos refúgios habitáveis de sua época. Falou com precisão, sem exaltação, encarando os policiais com calma inquebrantável. Suas palavras causavam desconforto não por agressividade, mas por sua firmeza. Quando o delegado Pavel Volkov começou a pressionar por mais detalhes, Mar fez uma pausa e tocou levemente o cilindro que mantinha sobre a mesa. O objeto emitiu um leve zumbido e projetou no ar uma imagem tridimensional translúcida. Era Pavel, 20 anos mais jovem, beijando uma mulher que não era sua esposa atual. A cena mostrava detalhes íntimos que ninguém poderia conhecer. O nome dela sussurrado, uma cicatriz específica no ombro dela, o ambiente exato do pequeno apartamento em Moscou onde se encontravam. Pavel empalideceu. Mar desligou a projeção e olhou diretamente para ele. Katarina Mikhailova. Você a conheceu em setembro de 1998, durante o treinamento em Moscou. Ela trabalhava na seção de arquivos. Vocês se encontraram por 3 meses antes que você fosse transferido. Você nunca contou a ninguém porque estava noivo da atual esposa. O silêncio na sala foi absoluto. Um a um, Mar demonstrou conhecimento íntimo sobre cada pessoa presente. Para o sargento Dmitri, projetou imagens de um acidente de carro que aconteceria em 8 horas, mostrando a placa exata do veículo e o local da colisão. Para a escrivã Helena, revelou que seu filho, que havia mentido sobre estar estudando na casa de um amigo, estava na verdade experimentando drogas num prédio abandonado a 16 quilômetros dali. Informação que ela confirmou com telefonemas frenéticos. A cada demonstração, o ceticismo se transformava em inquietação crescente. Não era truque de mágica ou dedução. Era conhecimento impossível, apresentado com uma precisão que desafiava qualquer explicação racional.
Ao perceberem que lidavam com algo além de sua competência, os policiais acionaram as autoridades federais. Em 2 horas, uma equipe do FSB chegou de helicóptero. O major Alexei Romanov, especialista em casos de segurança nacional anômalos, assumiu o comando da situação. Mar foi transferido para uma instalação militar temporária montada nos arredores da cidade. Durante os 3 dias seguintes, sob supervisão federal, Mar começou a detalhar o que estava por vir. Segundo ele, o que estava acontecendo nas próximas décadas não seriam apenas alterações climáticas graduais, mas sim conflitos climatológicos deliberados. O clima, disse ele, deixaria de ser uma força natural imprevisível para se tornar uma ferramenta de guerra. Tempestades seriam fabricadas. Seca e calor extremo passariam a ser armas usadas por países uns contra os outros. As catástrofes pareceriam fenômenos naturais, mas por trás delas haveria decisões militares e estratégias ocultas. Para demonstrar suas afirmações, Mar usou o cilindro para projetar mapas detalhados de sistemas de controle atmosférico que ainda não existiam. Mostrou instalações subterrâneas, onde tecnologias de manipulação climática estavam sendo desenvolvidas, citando nomes de cientistas que, verificado posteriormente pela equipe do FSB, realmente trabalhavam em projetos climatológicos classificados. Mar afirmou que esses embates climáticos causariam colapsos em cadeia. Grandes cidades seriam abandonadas, populações inteiras forçadas a migrar para zonas artificiais de sobrevivência. Domos térmicos, bolsões de calor e abrigos subterrâneos passariam a ser comuns em regiões estratégicas. Fronteiras deixariam de fazer sentido. Países se reorganizariam em blocos. Os que se unirem cedo sobreviverão com mais dignidade, disse. A previsão era clara. Haveria apenas uma guerra declarada nesse período. Todo o resto pareceria desastre natural e seria tratado como tal pelos meios de comunicação. Quando questionado sobre sua aparência não humana, Mar respondeu de maneira serena. Disse que as pessoas que a humanidade costuma identificar como alienígenas são, em muitos casos, humanos evolutivamente modificados de períodos distantes. A biologia se adapta, explicou. Seleção dirigida, intervenções genéticas e modificações tecnológicas moldaram nossos corpos para as exigências do ambiente futuro e para suportar as viagens temporais. Apontou os olhos como resultado de modificação para a percepção em ambientes extremos. As orelhas longas eram projetadas para recepção sensorial avançada, permitindo comunicação em frequências alteradas. Ele explicou que, no seu tempo, existia o que chamavam de extensão vital tecnológica, uma prolongação extrema da vida e da consciência, reservada às elites científicas e aos operadores temporais. A desigualdade havia atingido níveis impensáveis. Havia também soldados geneticamente modificados com capacidades muito além do humano padrão: visão adaptativa, resistência ao frio polar, reflexos ampliados e capacidade de análise de padrões em frações de segundo. Mar revelou que ele próprio era resultado dessas tecnologias. Como especialista em intervenções temporais, havia sido modificado desde jovem para suportar variações climáticas violentas, ausência prolongada de sono e atmosferas com baixa densidade de oxigênio. Disse que, em seu tempo, viver até 300 anos era comum entre os modificados. Sua formação envolvia não apenas conhecimento técnico, mas preparo biológico e psicológico para missões de longo alcance através do tempo. Sobre o motivo de sua vinda a esse ponto específico da linha temporal, Mar foi direto. Queria impedir que certos desenvolvimentos tecnológicos ultrapassassem o ponto de não retorno. Ele não vinha de uma linha temporal fixa, mas de uma das possíveis ramificações futuras. Uma onde a humanidade havia perdido o controle das tecnologias climáticas para sistemas autônomos. O risco não era apenas de catástrofes, mas da consolidação de inteligências artificiais capazes de desencadear eventos climáticos extremos sem supervisão humana. Se esses projetos específicos avançarem além de 2031, o retorno será impossível, alertou.
Mar explicou que sua missão não era alterar o futuro diretamente. Isso seria impossível numa escala tão ampla. Em vez disso, sua presença visava plantar informações específicas em pontos estratégicos da linha temporal, criando ecos que influenciariam decisões-chave. Cada pessoa que ele contactasse carregaria fragmentos dessas informações que se espalhariam de forma orgânica através de suas redes sociais e profissionais. No ambiente controlado da instalação militar, a tensão cresceu exponencialmente. Os oficiais que antes duvidavam, agora observavam cada gesto e palavra com reverência temerosa. A forma como Mar falava não era de um fanático nem de um charlatão. Havia uma precisão técnica e um peso emocional que não podia ser simulado. A sensação que dominava o ambiente era de que algo histórico estava acontecendo, algo que ia muito além do compreensível. Mar demonstrou outras capacidades do cilindro, projetando diagramas técnicos de sistemas de defesa climática que seriam desenvolvidos nos próximos anos. Especialistas militares, chamados para analisar as informações, confirmaram que várias das tecnologias mostradas eram extensões lógicas de pesquisas atualmente em desenvolvimento, mas com detalhes que não estavam disponíveis publicamente. No terceiro dia, Mar fez um último aviso. Disse que sua permanência nessa época estava se esgotando, não por escolha, mas por limitações da própria tecnologia temporal. O processo de ancoragem, numa época diferente da sua, exigia energia colossal e não podia ser sustentado indefinitely. Ele tinha calculado exatamente 96 horas para completar sua missão antes que fosse puxado de volta à sua linha temporal original. Às 5h17 da quarta manhã, quando a instalação estava em sua hora mais silenciosa, as câmeras de segurança da sala onde Mar permanecia registraram uma alteração inesperada. Primeiro, uma névoa fina cobriu as lentes, como se uma película de energia eletrostática tivesse se formado no ar. Em seguida, a imagem começou a distorcer-se, como se os pixels perdessem coesão, tremendo em ondas suaves. Mar estava de pé no centro da sala, com o cilindro nas mãos. Ele o ativou uma última vez, projetando uma mensagem holográfica tridimensional que flutuou no ar por alguns segundos. Coordenadas específicas de 3 locais onde tecnologias críticas estavam sendo desenvolvidas, acompanhadas de datas precisas quando intervenções ainda seriam possíveis. Depois, olhou diretamente para a câmera, acenou lentamente como quem se despede, e seu corpo começou a perder densidade. O processo durou exatos 47 segundos, cronometrados pelos observadores. A pele de Mar tornou-se gradualmente transparente, revelando um contorno luminoso de músculos e ossos, como uma anatomia feita de luz. Depois, nem isso restou. Sua silhueta se dissolveu como vapor, deixando apenas um brilho residual no ar que se desvaneceu lentamente. Quando os guardas invadiram a sala, não havia ninguém. O único vestígio era uma marca geométrica no chão, um padrão hexagonal gravado na superfície metálica, perfeitamente simétrico, que permaneceu visível por 3 horas antes de desaparecer completamente. O cilindro havia desaparecido junto com Mar, mas a mensagem holográfica final fora gravada pelos sistemas de segurança. As coordenadas foram verificadas. Correspondiam exatamente a 3 instalações de pesquisa climática altamente classificadas em diferentes continentes, onde projetos específicos de manipulação atmosférica estavam em fase inicial de desenvolvimento. As autoridades federais classificaram imediatamente o caso com nível máximo de sigilo. Todos os envolvidos assinaram acordos de confidencialidade sob pena de prisão. Os arquivos foram transferidos para uma divisão especializada em fenômenos temporais anômalos, uma seção cuja existência poucos conheciam mesmo dentro dos serviços de inteligência. Mas a natureza das informações plantadas por Mar começou a se espalhar de forma sutil e orgânica. O Major Romanov, mesmo sob juramento de sigilo, começou a ter sonhos vívidos com imagens das projeções que havia visto. Sem perceber, começou a fazer pesquisas sobre tecnologias de controle climático, compartilhando intuições com colegas sobre possíveis ameaças futuras.
Dr. Helena Smirnova, a meteorologista chamada para analisar as projeções de mar, desenvolveu uma obsessão crescente com sistemas autônomos de controle atmosférico. Começou a publicar artigos técnicos alertando sobre os riscos de automação excessiva em tecnologias climatológicas, sem nunca mencionar a origem de suas preocupações. O engenheiro Pavel Volkov, o delegado original, pediu transferência para a Divisão de Crimes Ambientais e começou a investigar discretamente conexões entre desastres naturais recentes e possíveis intervenções humanas. Seus relatórios, embora baseados apenas em suspeitas, começaram a circular entre especialistas, plantando sementes de dúvida sobre a naturalidade de certos eventos climáticos extremos. Nos meses seguintes, 3 projetos de desenvolvimento de tecnologias climáticas militares foram misteriosamente cancelados ou redirecionados após reavaliações de segurança que nunca foram explicadas publicamente. Cientistas-chave abandonaram pesquisas específicas, alegando preocupações éticas que surgiram intuitivamente durante seus trabalhos. A história de Mark Lyer nunca se tornou pública, mas seus efeitos se espalharam como ondas invisíveis através das redes de tomadores de decisão. Pequenos ajustes, mudanças sutis de prioridade, projetos redesenhados, tudo acontecendo de forma orgânica, como se as pessoas envolvidas tivessem chegado independentemente às mesmas conclusões sobre os riscos de certas tecnologias. Anos depois, quando relatórios desclassificados mencionaram vagamente um incidente de segurança relacionado a informações sensíveis sobre tecnologia climática, alguns pesquisadores independentes começaram a conectar pontos. Fóruns especializados em fenômenos temporais anômalos passaram a discutir a possibilidade de intervenções profiláticas de períodos futuros, mas sempre no campo da especulação teórica. O caso permanece arquivado em instalações de máxima segurança, junto com outros eventos que desafiam explicação convencional. As coordenadas fornecidas por mar continuam sendo monitoradas discretamente. Os padrões hexagonais deixados por sua partida foram documentados e estudados, mas nunca reproduzidos ou explicados. O maior mistério não é se Mark Lyer existiu ou se suas previsões eram verdadeiras. O maior mistério é se sua missão foi bem-sucedida, se as mudanças sutis que ele plantou na linha temporal foram suficientes para evitar o futuro catastrófico de onde ele veio. Talvez só saibamos a resposta quando chegarmos a 2031, a data limite que ele mencionou. Ou talvez já estejamos vivendo numa linha temporal alterada por sua presença, sem nunca sabermos o quão pior as coisas poderiam ter sido. A pergunta que permanece não é se o futuro pode ser mudado, mas se já foi, silenciosamente, através dos ecos plantados por alguém que talvez nunca tenha existido oficialmente, mas cuja ausência de registros é, paradoxalmente, a maior prova de sua realidade. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.